Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa madrugada para a turma da madrugada, madrugada que está com esse frio. Aqui em Belo Horizonte está frio. O coração de vocês contém amor? Então, amai-vos. E fiquem conosco aqui na nossa plataforma, contém amor.amai-vos, porque aqui a gente pode compartilhar e distribuir, experimentar essa coisa bonita e gostosa que é o amar e ser amado, das muitas formas que o amor tem para se manifestar na nossa vida. E hoje eu queria compartilhar com vocês algumas coisas absolutamente banais e simples, mas que acabam se tornando muito especiais. Em geral, minhas manhãs de domingo, como a de ontem, são ocupadas por uma diversão e um compromisso. A diversão é assistir a uma corrida de Fórmula 1, gosto que eu herdei do meu pai. Confesso a vocês que até não tem sido muito interessante, não. A falta de brasileiros competitivos, a morte lá atrás do Ayrton Senna, deixou um vazio que até hoje não foi preenchido. Mas eu gosto, distraio, me relaxo, ali diante da televisão. Mas logo depois tem uma tarefa me esperando, né? Como eu sou o único que acorda cedo aqui em casa, minha tarefa é lavar a louça do dia anterior. Tarefa que eu aprendi observando a minha mãe. Mãe de 6 filhos homens e teve que educar ainda o meu pai nessa história. E é impossível se fazer um filósofo diante dos milésimos de segundo que separam o vencedor e o perdedor da Fórmula 1 e uma pia cheia de pratos, talheres, panelas, xícaras, copos, à espera de bucha e detergente. A Fórmula 1 do tempo do meu pai mudou muito, o que me faz pensar que alguns dos fantásticos avanços da humanidade aconteceram em razão da observação de situações da mais absoluta banalidade e poderiam fazer muita diferença. Se a Williams do Ayrton Senna tivesse aquele halo protetor que os carros têm hoje, talvez ele tivesse alegrado ainda mais as muitas manhãs de domingo que vieram depois da sua morte. Coisas assim absolutamente simples, alfinetes de fralda que foram inventados em 1849, os clips. Se você procurar na sua casa, você vai achar um clips, coisa mais banal, mais simples, é de 1899. Grampo de cabelo, 1920. A caneta Bic está fazendo 75 anos. E continua tudo isso aí, desafiando a modernidade tecnológica. Os grandes papas da tecnologia com certeza têm na sua mesa digital, aquela coisa toda, uma caneta Bic e um clips, porque certas coisas desafiam o tempo. Falando em tempo, diz a lenda que Sir Isaac Newton elaborou a lei da gravitação universal observando uma maçã que caía de uma árvore. É provável que também que um dos nossos ancestrais mais longínquos, mais remotos, lá na pré-história, tenha inventado a roda ao ser quase atropelado por um tronco que descia rolando por uma encosta de uma montanha. Descobertas extraordinárias surgiram assim, da observação de coisas simples à nossa volta. Newton olhou a maçã, o galho de onde caíra, o brucutu das cavernas, reparou no tronco que girava e eureka! Ah, que bom seria se nós, os educadores, aprendêssemos com essas coisas aparentemente banais. E eu sempre fui um observador das coisas banais. Nas escolas, por exemplo, onde eu trabalhei, eu acompanhava atento, admirado o trabalho de alguns profissionais que, em geral, não entram na lista dos professores das supermatérias, matemática, física, química. É verdade que há uma hierarquia entre as matérias lá na grade curricular. As disciplinas são categorizadas principalmente pelo número de aulas semanais que elas têm. Uma aula semanal de filosofia, para uma de filosofia, tem 4, 5 de matemática. E, curiosamente, os maiores matemáticos, físicos e químicos da história foram filósofos. A sua observação, a sua filosofia de vida os fez observadores das leis da natureza, o que permitiu que eles elaborassem as equações, as fórmulas, as leis
da física, das quais hoje nós somos admiradores silenciosos. Mas há, no meio de tudo isso, aquilo que a gente podia chamar até de submatérias. Eu uso esse termo sem nenhum desrespeito, até porque tenho conhecimento de causa. Por 42 anos eu fui professor de ensino religioso em 3 das mais conceituadas escolas aqui de BH. Nelas eu percebi que não apenas eu aprecio o trabalho desses professores das submatérias, os alunos também adoram. Dentre esses profissionais, eu quero destacar 2. Os professores de educação física e a professora ou professor de nutricionismo ou educação alimentar. Que espaço fantástico de aprendizado eles têm às suas mãos. Nós vivemos hoje uma sociedade que tem verdadeira neurose pelo culto ao corpo, a boa forma a qualquer custo, a tirania da imagem perfeita. Pois um bom professor de educação física, um educador físico, ele pode ser apenas mais do que um reprodutor desse comportamento doentio, ou um educador que se preocupa com a formação física dos seus alunos. Isso também, mas ele vai além. Ele vai formar ética, moral, o seu aluno, ver o seu aluno como um todo, integrando a cultura corporal com valores, educação de forma completa, transmitindo conhecimentos sobre saúde, convívio, colaboração solidária, respeito às diferenças e aos diferentes. Importante competir, mais importante ainda, conviver. Eu tive o privilégio de, ao longo da minha carreira como professor, de conviver com mestres dessa arte. Eu quero lembrar aqui as irmãs Maiara e Maibi, minhas colegas do Loyola, que gente bacana, quanto eu aprendi com elas. Lá no Colégio Imaculada, que coisa fantástica, eram as divertidas e saborosas aulas de nutrição na cozinha experimental da educação infantil com a Bárbara Mersini. Figuras geniais. Eu vi ali meninos e meninas, toquinhos de gente com toquinhas na cabeça, aprendendo na prática a diferença e as consequências de lanchar frutas ou batata frita, refrigerante ou suco natural, saladas, verduras ou chips. Numa dessas ocasiões eu observei e aprendi uma lição inesquecível e imprescindível, que todo pai e toda mãe devia ensinar aos seus filhos pequenos. Ao final da aula da educação alimentar, cada menino, cada menina limpava e arrumava a sua mesa, levava os talheres e os pratos que usara até a pia, lavava, colocava para secar, cada um no seu quadrado. Na turma que eu observava, havia uma criança de inclusão. O Colégio Imaculado teve um belíssimo projeto de inclusão, coordenado pela minha querida e saudosa Maria Regina. Pois havia uma criança dessa turma, e ela tinha sérias limitações motoras, e lá na cozinha experimental, pois 2 coleguinhas a ajudavam. Eles não faziam no lugar dela, ajudavam, colaboravam. E tudo com muita alegria, respeito, saúde, ética, colaboração fraterna e fraternidade. Tá vendo, meus queridos? Isso tudo eu lembrei, pensei, filosofei diante de uma pia agora arrumada. Como a gente pode aprender lavando louça numa manhã de domingo? Uma boa semana para vocês, até segunda-feira que vem, se Deus quiser, e Ele há de querer.